Ô, Léo, o que você está achando da vida na normalidade, cara? Assim, tá uma coisa assim meio. Eu fico pensando assim, achar notícia agora tá meio tirar leite de pedra, Léo. Tá mais difícil. Não é como era antigamente, não. Antigamente Mas sempre tinha um golpe, sempre tinha um Mauro Cid, sempre tinha uma coisa, uma bomba. Né? E o pessoal que vive. Ô, Léo, e esse pessoal que vive no YouTube, que sabe aquelas chamadas assim, bomba, 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 bomba? Tá mais difícil, agora é concorda? a hora em que o jornalismo sério precisa orientar as pessoas para que as pessoas compreendam realmente o que está acontecendo. Eu sempre cobrei do jornalismo explicar, por exemplo, que o Bolsa Família não é para tratar de vagabundos, mas é um programa que incentiva a economia a partir da base da pirâmide. Um programa de aceleração do crescimento não é um programa muito simples, assim, simplesmente para construir casas ou pontes, mas é um programa que gera empregos, é um programa que desenvolve a indústria nacional. A gente precisa explicar que quando a gente tem incentivos para a venda de carros, não é só para um brasileiro comprar carro para simplesmente desocupar o pátio das montadoras, mas é para manter uma cadeia produtiva de alta complexidade. Então agora é a hora, Léo, que a gente vai ter, digamos que é agora que a gente vai ter a diferenciação entre os jornalistas maduros, experientes e adultos daqueles comunicadores infantis que só Léo, sabem pregar a palhaçada. é a saída da infância, né? O Brasil foi um país assim, quer dizer, com muita infantilidade durante esse período da lacração, do lavajatismo, essa coisa assim, ah, vamos quebrar todas as empresas brasileiras, prende todo mundo, prende todos os políticos, todo mundo é ladrão, todo mundo é bandido. Aí o Lula volta, o Lula ensina para as pessoas, olha, Vamos não, gente, acabar com a Odebrecht. exatamente, tem que acabar com a Odebrecht, né? Como se a partir daí fosse o quê, né? Quer dizer, então quem que vai fazer as obras? Agora é o seguinte, não, olha, gente, tem que negociar com o parlamento é esse. É a fase adulta da sociedade brasileira. O Brasil está saindo da sua infância e adolescência e na fase adulta agora vai entrar num período de longa prosperidade, Léo. É isso que vai acontecer. Vão ser 30 anos de monotonia, de próspera monotonia no Brasil. Mas... E eu acho que a responsabilidade da comunicação ela se torna maior nesse momento, Léo. O sensacionalismo ele perde espaço, o bomba perde espaço, o acabou perde espaço, e é nesse momento que faz diferença o veículo ser como 247, que faz questão de contratar pessoas com experiência no jornalismo, pessoas com formação multidisciplinar. Quando a gente tem um assunto jurídico, a gente tem o Pedro Serrano. Quando a gente tem um assunto ligado à economia, a gente tem um economista para falar. Agora é a hora de amadurecer a sociedade brasileira com conhecimento, porque até então a gente estava com jornalismo de batalha, de narrativas, a gente estava tentando explicar para as pessoas que a Terra não é plana. Agora que o povo entendeu que a Terra não é plana, é a hora de evoluir um pouco mais, tirar o brasileiro dessa infância mental e levar para um momento mais evoluído. Aliás, a nossa manchete aqui agora é sobre exatamente isso, é um artigo do Luiz Costa Pinto, e eu acho que o presidente Lula está conseguindo uma coisa muito importante, que é dissolução. Ele está dissolvendo o ódio no Brasil, né? O ódio está ficando isolado, um ódio que atende pelo nome de inelegível. Em 6 meses de governo, Lula faz Brasil enterrar a pauta de ódio e olhar para frente, desnorteando o bolsonarismo. Como é que vocês estão vendo esse novo ambiente no Brasil? Vou começar por você, Joaquim. Eu acho que essa análise aqui do Luiz Costa Pinto está muito bem colocada. E a percepção que eu tenho, que aliás, inclusive, coloca um desafio para nós, jornalistas, né? Ontem o Leonardo Stupa falou isso. Eu acho que agora vai ficar mais difícil para os lacradores e a gente vai ter que ralar mais, a gente vai ter que trabalhar mais para apresentar conteúdo de qualidade. Você via ali aqueles 3 deputados do PSOL, da abstenção, eu tenho que falar sobre isso, tá? Aquilo é um comportamento de adolescente, pré-adolescente. Não há mais espaço para isso. De criança mimada. Não, eu sou contra, tem que ser contra. Vão olhar para mim se eu for contra. Estou fazendo birrinha, batendo o pé aqui. Olhem para mim, olhem para mim. Não vai mudar nada. Mas atrapalha. Não é que atrapalha, é um comportamento infantil. E o Brasil está chegando no estágio que o Brasil não é mais só responsável pelo próprio Brasil. O Brasil é um líder, como você colocou, em relação ao Petro da Colômbia. O encontro do Lula. O Lula, quando vai ao encontro como esse, ele está fortalecendo o próprio Petro da Colômbia. Porque o Lula é uma figura mundial. Então, o Brasil tem um papel importante hoje nesse redesenho. Você pode chamar o mundo multipolar, seria essa disputa geopolítica que nós sabemos, fomos vítimas disso. Então, o jogo virou um jogo para adulto. Um jogo para gente grande. E não é que vai excluir as crianças, não. É gente grande, responsável, madura. E o que o Lula faz? É esse o papel, é isso que ele está fazendo agora. Nós temos que colocar, eu sei que talvez você queira aprofundar depois, mas, por exemplo, a vitória desta semana da reforma tributária. Essa reforma tributária é discutida há 30 anos. Primeiro acerto do Lula, ele traz o Bernard Api, que é o cara da reforma tributária que passou pelo próprio Lula, foi importante na gestão do Palocci, o próprio Lula, depois foi assessor do próprio Lula, né? Especial do Lula. Depois, ele ajudou a elaborar o programa econômico da Marina Silva em 2014, olha só. Depois, foi ele que foi o autor deste projeto aprovado, que foi apresentado pelo Baleia Rossi no MDB. E isso é comportamento de gente grande, dizendo o seguinte, nós temos um país para cuidar, um país grande,
um país que é vocacionado, na minha opinião, para ser um dos líderes mundiais importantes, com uma liderança do Lula, um pacifista, um humanista, um globalista, quiser chamar assim, alguém que se preocupa também com o que acontece no restante do mundo, não é negativo nesse sentido. E aí, eu vejo quando é natural que essa aprovação, não é só a reforma tributária. O próprio Lula, quando você olha qual foi o grande mérito dele, ele disse, olha, existe uma proposta no Congresso, dele, do Haddad. O Haddad primeiro que trouxe o cara da reforma tributária. Formulação de quadros. E nós queremos avançar o país. E aí, precisa do apoio do Tarcísio, porque é um governador de estado importante, tem a bancada de São Paulo, tem lá 70 deputados, é importante. Então, estamos juntos. Entendeu? Por quê? Porque nós queremos dar condições para que haja desenvolvimento, para que haja prosperidade. E hoje não está ainda essa reforma na Câmara, vai ser no Senado, mas olha a mensagem que está passando para o mundo, está passando também para o Brasil, dizendo, olha, o que nós queremos é o bem do Brasil. O Lula sempre foi assim, viu? O que nós queremos é desenvolver esse país. É um projeto do Baleia Rossi, é esse que nós vamos aprovar. O Arthur Lira, quem é presidente do parlamento é você. Toca aí. E o Haddad vai falar com o Arthur Lira, falou, o Arthur Lira, estamos juntos neste projeto e vai negociar, coloca o governo, inclui o governo na aprovação, importante, por causa daquele fundo de compensação dos estados, importantíssimo, e constrói as condições para que seja aprovado. Então, não dá mais para ser egoísta. E aí você tem dois núcleos hoje, o bolsonarismo e esse setor infantil da esquerda que serve muito mais à direita. Não, eu quero discussão, porque não pode, porque isso vai atingir os ricos, porque não sei o quê, etc. Vai ajudar, porque vai ajudar as empresas. É tudo lacração, porque fica com o setor da opinião pública. Alguns devem estar até assistindo aqui a gente, tudo bem, que assistam. E é ótimo que assistam e participem no debate, mas é infantilidade, não há espaço. Mas para isso, nós vivemos, nós sabemos do que a infantilidade levou. Nós sabemos o golpe, sabemos do que deu o Bolsonaro, sabemos o Moro. Agora é a hora da maturidade, né? Agora é a hora do amadurecimento nacional. Eu falei sobre isso com o Estupa ontem também, que o Brasil está saindo da fase criança, né? Talvez, depois de tudo que viveu. Sim. Com lavajatismo, prende, mata, esfola, né? Quebra todo mundo, depois vai vir um mundo maravilhoso. Não, depois a gente tira a Dilma e depois vê o que acontece, né? Coisa ridícula, né? Aconteceu essa tragédia.